estamos de volta aqui. Tem uma aula devendo para vocês. Vamos pagar essa aula aí, né? Vocês precisam dar continuidade ao conteúdo. E eu já falei com vocês que a gente vai ver o conteúdo de ligações químicas, não é verdade? Então, assim, eu fiz uma revisãozinha de alguns termos, algumas coisas para vocês poderem relembrar. Então, todo mundo já sabe o que é um íon, né? Todo mundo já sabe o que é um cátion, o que é um ânion, o que é que acontece com esse átomo, né? Que ganha ou perde elétrons. Todo mundo relembrou sobre a camada de valência, qual é a camada. Só um momento, viu, gente? Que minha beleza rara aqui quer sair aqui. Minha beleza rara é meu salsichinha, meu cachorro, que ele tem vontade própria, né? Ele atrapalha todas as minhas aulas e meus vídeos. Mas vamos lá. Então, a gente já fez, né, uma revisão para a gente conseguir compreender os próximos conteúdos, tá? Hoje a gente vai falar sobre a ligação iônica. Antes de começar o conteúdo de ligação iônica, vocês vão relembrar aqui uma coisa, que é a regra do octeto. A regra do octeto, gente, é o seguinte, né? Falando a grosso modo, de forma rápida. Os cientistas começaram a perceber que alguns elementos químicos que tinham 8 elétrons na sua última camada, eles ficavam mais estáveis, né? Como se eles tivessem uma certa... Vou falar aqui como se fosse um comportamento humano, viu? Por favor, não é isso. Uma certa tranquilidade, né? E aí eles começaram a perceber que a maioria dos elementos químicos, eles iam numa tendência em ter 8 elétrons na última camada. E quando eles tinham esses 8 elétrons, eles se tornavam mais estáveis, certo? E como é que isso acontecia? Porque assim, a gente sabe que lá na tabela periódica, quando a gente vai ver, né, os elementos químicos têm diferentes elétrons na sua última camada, né? Então esses determinados elementos químicos, eles se uniam a outros e baseado nessa união, né, eles dois ficavam estabilizados. E aí isso acontecia de formas diferentes. A gente vai ver as primeiras formas com relação à ligação iônica, mas existe também a ligação covalente, que aí a gente vai estudar depois, tá certo? Vamos ver o primeiro passo, que é a ligação iônica. A gente, para poder entender essa aula de hoje, vai relembrar aquela distribuição eletrônica que eu ensinei para vocês. A gente vai ver a distribuição eletrônica em camadas, que foi como eu passei para vocês, né? Eu vou pausar meu vídeo aqui para poder colocar o exemplo para a gente ver o que seria essa ligação iônica. Só um momentinho. Já voltei. Para vocês eu volto no mesmo segundo. Olha só. A gente vai ver o primeiro exemplo, que é o NaCl. NaCl é o quê? Vocês já sabem, é sal de cozinha, certo? É o cloreto de sódio. Sal de cozinha. Esse tipo de ligação aqui, desses dois elementos, é um exemplo de ligação iônica. Aí a gente vai ver como é que ocorre esse tipo de ligação, né? Baseado até naquilo ali. Ó, gente, só observação. A regra do octeto, gente, há várias exceções. O que os cientistas descobriram é que existe essa tendência de alguns elementos, né? Só que existem alguns elementos que nem precisa ter 8 elétrons na última camada, ele já fica estável com menos do que isso. E existem alguns elementos que até com mais de 8 se tornam estáveis. Então não é obrigatório que para ser estável tem que ter 8, né? Foi uma descoberta aí que a maioria dos elementos tem esse tipo de tendência, de quando ele está com 8 elétrons na última camada, eles se tornam mais estáveis, né? Com as substâncias, os materiais encontrados na natureza. Aí vamos lá. Cloreto de sódio. Como é que ocorre isso daí? Primeiro a gente vai lá na tabela periódica e olha o sódio, né? O sódio é um metal. Aí, né, se vocês quiserem pegar a tabela periódica de vocês da página 105, ajuda, viu, gente? E aí vamos lá para o sódio. O sódio, o número atômico dele, que é esse que está em cima, é 11. 11. Se tem 11, gente, significa que ele tem 11 prótons, né? Aquela carga positiva ali, né, no centro. E ao redor dele tem 11 elétrons também. Vamos relembrar a distribuição eletrônica? Se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica do sódio, vamos ver o que aconteceria, né? Aí vamos tentar relembrar. K2,
K2, L8. Aqui eu já tenho quantos? 8, 9 e 10. Só falta o quê? 1. Então, na camada de valência, na última camada desse átomo, eu só tenho um elétron, beleza? Agora a gente vai pegar aqui o cloro. Vamos pegar esse cloro aqui. O número atômico do cloro, o cloro é um ametal, ele já está do lado de cá, ó. O número atômico do cloro está aqui 17. Vamos pegar aí. Ei, meu Deus, hoje eu já derrubei uma pilha de livros no outro vídeo. Aí vai eu derrubando aqui de novo. Eu pego o cloro, o número atômico dele é 17, significa que ele tem 17 prótons, né? E aí vamos distribuir esses elétrons aí ao redor. Então vai ser o quê? K2, L8, M. Vamos ver aqui. Se eu tenho 10, só tá faltando o quê? 7, né? Então, lembra que quando é abaixo de 8, a gente pode, até 8 a gente pode estar colocando aqui, né? Se fosse mais do que 8 que ainda sobrasse, a gente ia colocar M8 e colocar o restante na próxima camada. Então, vamos aqui, já tenho 17 aqui completo, já tenho 11 aqui completo, já estou entendendo o que está acontecendo aqui com esses elementos, na verdade? Aí agora, vamos tentar relembrar aí sobre o que a gente falou da regra do octeto, né? Esses dois elementos químicos, né? Eles tendem a querer ter na sua camada de valência, na sua última camada, quantos elétrons? Regra do octeto, 8. Para eles terem 8 elétrons na sua última camada, vamos tentar entender o que é que pode acontecer aqui. Aqui, né, no caso aqui do sódio, ele só tem 1. Então, ele precisaria ganhar mais quantos? Ganhar mais 7, não é verdade? Aqui o cloro já tem 7. Basta ele ganhar 1 e ele fica com 8. Para ele tá tranquilo. Só que vamos voltar lá para o sódio. Gente, ó, presta atenção aqui. Esse sódio aqui, ele precisa ganhar 7. O daqui basta ganhar 1. Quem tá mais fácil ganhar aí? O cloro, né? O cloro só precisa de 1. O daqui, coitado, precisa de 7. Então, fica muito mais fácil para o sódio fazer o quê? O que é que vem antes dele? Camada L com 8 elétrons. Então, nesse caso aqui, é mais fácil ele perder esse 7, ele doar esse 7, do que ele ganhar 7. Oh, perdão, perder esse 1, doar esse 1, do que ganhar 7. Perdão. No caso aqui do cloro, né? Basta ganhar 1. Olha a ligação aqui entre eles. O cloro está dizendo, poxa, eu só preciso de 1. O sódio está dizendo, poxa, eu só preciso perder 1. O que é que ele faz? Faz essa doação aqui. Ele chega e, ó, toma aqui 1. Porque se tu pegar 1, ó, mais 1, igual, você vai ficar com a última camada com 8. Você vai ficar com 8 se você ganhar. Já eu aqui, se eu perder esse 1 aqui, aí eu já vou ter aqui a minha última camada, que vai ser a camada L com 8. Olha o que é que está acontecendo. Olha como ocorre esse tipo de ligação. E aí a gente vai colocar aqui uma representação, né, que é a representação de Lewis, ou se escreve Lewis com W, né, mas se pronuncia Lewis. Aí às vezes eu falo Lewis, aí, às vezes eu falo Lewis, e aí vamos lá. Olha só, essa representação é representar os elétrons, né, com pontinhos do lado. Aí, por exemplo, tá aqui esse sódio, né? Esse sódio aqui, ele só tem um elétron na última camada, né? Tinha. E esse cloro aqui, ele tinha quantos na última camada? Ele tinha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, nesse caso aqui, se ele tá doando, né? Ele vai passar para cá, né? Um elétron. Se ele tá doando, presta atenção, vamos relembrar das aulas anteriores. Imagina lá o átomo de sódio e ele está
perdendo, né? Doando, retirando o seu elétron. Se ele está perdendo carga negativa, ele vai ficar com a quantidade de prótons superior. Então, ele passa a ficar com a quantidade maior de carga positiva, porque ele está perdendo o negativo. Então, nesse caso aqui, esse sódio, ele filei aqui, aí eu tive que cortar o áudio para poder vocês não confundir a cabeça de vocês. Vamos lá relembrar, certo? Olha só, esse sódio, ele tem lá a quantidade de prótons dele é 11. E ele tem uma quantidade de elétrons, né? Que nesse caso aqui seria 11 também. Só que ele doou. Lembra que ele vai doar? Se ele vai doar esse elétron, ele vai perder carga negativa. Então, ele vai ficar com 11 prótons, que é a carga positiva lá no centro do átomo. E ao redor dele vai ter o quê? 10 elétrons. Então, ele fica com a carga negativa menor. Então, esse átomo aqui, se esse átomo está com a quantidade de prótons, né, maior, esse Na, esse sódio, ele fica com a carga positiva. Aqui eu poderia colocar 1, né, porque ele doou 1. Mas não é necessário. Só é necessário quando é mais de 1. Aí você coloca 2 mais, 3 mais. Então, aqui você já sabe que é 1. No caso do cloro, ele tem 17 prótons e 17 elétrons distribuídos, não é verdade? Só que agora ele vai ter 17 prótons, que é carga positiva, e na hora de ter os elétrons, ele vai ter uma quantidade de elétrons maior, não é verdade? Ele acabou de ganhar carga negativa, que é elétron. Então, se ele ganhou carga negativa, ele está eletricamente negativo. Lembra das aulas anteriores? Se ele está eletricamente negativo, então vai ter um menos aqui, ok? Então, quando vocês verem falar do sal, né? Em geral, você vê assim, né? NaCl, que se pronuncia cloreto de sódio. Né? Se você ouvir falar do sal e você ver esse sal dessa forma aqui, ó, desse jeitinho aqui, aí você diz por que tá Na mais, Cl menos, não tô entendendo. Aí você vai entender, é porque eles se uniram através de uma ligação chamada ligação iônica, né? Onde um perdeu elétron e o outro ganhou elétron. Na verdade, ele não perdeu, ele doou, né? Então, assim, um perde, o outro ganha, ok? Que quantidade? Não foi mais de 1, porque se fosse mais de 1, aqui ia ter 2 ou 3, só tá o símbolo, então significa que é porque tem 1 aqui, que não é obrigatório colocar. Então, quando você vê assim com a carga, é porque aconteceu isso, você já sabe o que está acontecendo, beleza? Tem um outro exemplo de ligação iônica que eu queria passar para vocês. Só que assim, os vídeos meus, quando tá passando, eu já tinha prometido fazer vídeos de até no máximo 15 minutos, porque fica muito cansativo. Não tem interrupção, não tem dúvidas para tirar, então fica só o vídeo, aula, aula, aula. Isso aqui equivale a uma aula de 30, 40 minutos, a depender da turma, né? Aí o que acontece? Tem um outro exemplo que eu quero passar para vocês de ligação iônica. Só que eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão fica um vídeo muito grande e não só a aula fica longa. O meu computador ele tá demorando demais para carregar os vídeos. Então até 15 minutos ele demora um tempinho tranquilo. Quando são aulas de 20, 25 minutos, ele tá demorando demais, né? Então assim, vocês já entenderam que é a ligação iônica, onde um elétron vai ganhar, o outro vai receber, né? E vocês já entenderam mais ou menos aqui como ocorre a ligação iônica referente ao sal, beleza? Cloreto de sódio é um exemplo. E aí vocês vão ficar de ver o próximo exemplo, tá bom? Vou gravar num outro vídeo. Um abraço para vocês, façam as suas anotações que ajuda na hora da avaliação, viu? Um beijo.